Saudação de paz para todos vós que estão em Cristo Jesus. Pastor Fábio por aqui e você está no Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs, tardes ou noites, independente de onde você assistir essa mensagem. Você é muito abençoado, você será muito edificado e eu fico muito feliz com a tua presença. Nós estamos com essa mensagem sendo agora às 6h30 da manhã sendo liberada, mas você pode compartilhar ela para muitas pessoas e já aproveita e já dá aquele like, já coloca aí seus comentários. Você que não está inscrito no canal, já se inscreve, já aperta o sininho para que você receba mais mensagens como essa. O nosso objetivo aqui é fazer com que você tenha uma mensagem diária que vai alimentar a sua vida, vai alimentar a sua alma. Estamos começando mais uma semana e hoje Deus tem uma palavra assim inédita, poderosa para o seu coração. Queria que você pegasse a sua Bíblia, pega papel, caneta, Bíblia e já se prepara, pega seu cafezinho aí também se você deseja, seu copo com água. E vamos juntos navegar na mensagem de Deus, que eu acredito que vai dar um norte, vai falar muito com você, vai abençoar muito a sua vida. O livro é o livro do Evangelho de João, no capítulo de número 6. Você vai abrir a sua Bíblia, Evangelho de Jesus. Segundo escreveu São João, capítulo de número 6, leremos o versículo de número 13. João 6, capítulo 13, que nos diz o seguinte: Ajuntaram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. João capítulo 6, verso 13 nos diz: Ajuntaram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. A temática de hoje é: Deus não desperdiça os pedaços. Deus não desperdiça os pedaços. A vida ela é feita de fragmentos, de pedaços. Dias de alegria, mas também de dor. Momentos de vitória, mas também momentos de perdas. Deus não desperdiça nada, nem mesmo os pedaços quebrados. O milagre da multiplicação dos pães nos mostra que os fragmentos, os pedaços que sobraram, têm valor e propósito. Em Provérbios, encontramos a sabedoria que até aquilo que parece resto ou fracasso se encaixa nos planos de Deus. Hoje, esse devocional vai nos ensinar que fragmentos, pedaços, não são lixo para Deus, são matérias-primas para a glória do seu nome. Hoje nós vamos refletir sobre um Deus que sabe cuidar muito bem daquilo que sobra. Deus sabe muito bem cuidar dos pedaços. Você pode estar nessa live, você pode estar recebendo essa mensagem justamente porque em algum momento da sua vida, ou agora, ou posteriormente, você vai se perceber despedaçado, fragmentado, como estilhaços de um copo ao chocar-se ao chão e quebrar-se. Mas Deus, ele não desperdiça. Deus não desperdiça os nossos momentos de dor, de aflição, onde nós estamos quebrados, despedaçados. Mas nós vamos aprender essa manhã, através dessa palavra, que Deus não desperdiça esses momentos. Deus não desperdiça os pedaços. Em primeiro lugar, Deus é um Deus dos fragmentos da vida, dos pedaços da vida. Quando os discípulos recolheram os pedaços que sobraram, aprenderam que nada é irrelevante para Deus. Em hebraico, o conceito de shalom, paz, implica inteireza, completude, e só Deus pode restaurar aquilo que foi partido. O texto que nós lemos trata de uma passagem emblemática, muito conhecida, onde Jesus está pregando o evangelho e uma multidão está o seguindo. Em um determinado momento daquela multidão, chega a hora onde as pessoas ficam famintas. Elas estão sedentas, estão famintas, elas estão com necessidade de se alimentar, e os discípulos dizem a Jesus para despedir aquela multidão, para que elas voltem, para que elas vão se alimentar. E o Senhor opta e não ia liberá-los. E sim, Deus queria fazer algo mais, Deus queria operar um milagre. E o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes são extraordinários, pois aparece um menino ali na história que tem 2 pães, 5 peixes,
e os discípulos dizem o que seria aquilo para tanta quantidade de gente. Jesus pega, ora ao Pai, dá graças, ele multiplica aqueles pães e peixes, alimenta centenas, milhares de pessoas, e o que sobrou, ele fez ainda 12 cestos. De todo mundo que foi muito bem alimentado, ainda sobrou. E destes pedaços que sobraram, o Senhor ainda utilizou. Essa ideia de um Deus que aproveita esses momentos, esses pedaços, que para muitos seria pedaços para se jogar fora, porque assim muitas vezes é como nós nos encontramos. Às vezes a gente só está o caco, a gente só está quebrado depois de tantas coisas que passamos e as pessoas olham para nós e dizem, não serve. Isso aí que sobrou é para jogar fora. Mas Deus é Deus desses pedaços. Deus, ele não desperdiça isso. José no Egito, em Gênesis 45, ele foi vendido como escravo, ele foi despedaçado por traições, por abandonos, mas Deus juntou cada pedaço de José e fez dele um grande governador. Gideão, no capítulo 6 do livro de Juízes, um homem pequeno, inseguro, frágil, mas Deus se utilizou da fraqueza de Gideão para libertar Israel. Ouça-me. O que hoje parece um pedaço sem valor pode ser material que Deus usará para compor sua obra perfeita em nós. Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele o recicla, ele ressignifica para a glória do nome dele. Deus é poderoso para pegar aquilo que para muitas pessoas é resto e que não serve para nada, para fazer algo grandioso. Número 2, os pedaços revelam a nossa dependência de Deus. A soberba humana busca sempre o todo perfeito, mas Deus nos humilha mostrando que precisamos dele até para juntar os pedaços. Nós precisamos aprender muito com os passos que damos, com as experiências que temos, e a Bíblia nos mostra. Se a gente for lembrar de Elias, no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, Elias está no deserto, quebrado pelo cansaço, despedaçado pelas circunstâncias, mas ele foi alimentado por um pedaço de pão e água. O servo Naamã, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, a sua cura, ela começou com a obediência em algo pequeno, fragmentado. Ele precisava se jogar e se lavar no Jordão, em um rio barrento, 7 vezes. Eram fragmentos, eram momentos. E Naamã se humilhou. Ele teve que descer ao pó, despedaçado de cima do seu ego e do seu orgulho para receber a sua cura. Aceitar nossos pedaços nos leva a depender da suficiência de Cristo. É quando conhecemos nossa fraqueza que o poder de Deus ele pode se manifestar. Quando nós reconhecemos que somos pedaços espalhados, Deus tem poder para, através da nossa fraqueza, juntar e fazer-nos fortalecidos e inteiros. Em terceiro lugar, os pedaços são instrumentos de Deus também para trazer revelação. O milagre não estava apenas no pão inteiro, mas também nos cestos cheios de pedaços. O Senhor multiplicou o pão, o Senhor multiplicou aquele alimento. Mas o milagre não estava somente naquilo que ele multiplicou, mas também naquilo que restou. Teve testemunho vivo da provisão divina. Essa ideia de movimentar, de se revelar nesses momentos é interessante. No capítulo 2 de Ruth, ela estava recolhendo espigas que sobravam. E nesse processo de recolher as espigas, ela teve um encontro com Boaz, que seria a ponte para a sua redenção. A viúva de Serepta, no capítulo 1, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, ela tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, fragmentos, pedaços, restos, mas que foi o suficiente para que Deus revelasse o seu poder. Os pedaços que restam em nossas mãos são testemunhos de que Deus age mesmo no pouco. Cada fragmento, cada pedaço recolhido é um memorial que pode se tornar para a glória de Deus. Deixa eu te falar, nós precisamos entender e aproveitar os pequenos começos.
Os momentos de recomeçar, os momentos difíceis da vida que fazem a gente se levantar, fazem com que a gente repense a nossa vida e façam com que a gente pegue os pedaços da nossa existência, coloque na mão de Deus para que Ele se revele para nós. Deus se utiliza desses momentos para trazer coisas extraordinárias na nossa vida e você precisa entender isso. A nossa vida não é somente de acertos, de conquistas. Óbvio que cada um de nós não gostaríamos de errar nessa vida, mas Deus nos dá a oportunidade de nos reconstruir, de nos fazer de novo. É aquela história do vaso na mão do oleiro que pode ser quebrado, mas precisa estar na mão do oleiro. Pode ser quebrado, mas está na mão daquele que conhece o vaso. Pode ser quebrado, mas está na mão daquele que não rejeita. E nesses momentos Deus se revela para nós. Eu sei que ninguém gostaria de estar num momento quebrado. Ninguém gostaria de estar num momento fragmentado, mas nesses momentos Deus se utiliza para se revelar para nós. Em um momento da nossa vida nós vamos estar nessas circunstâncias. Tenha sensibilidade para entender que esses pedaços da nossa existência são instrumentos de revelação de Deus. Em quarto lugar, os pedaços apontam para a obra redentora. Você lembra na ceia? Jesus não deu o pão inteiro, mas o que foi que ele fez com o pão? Ele partiu. O Cristo partido é o maior fragmento que se transformou em vida eterna para nós. Isaías capítulo 53, verso 5, ele diz que ele foi traspassado e moído, fragmentado para trazer cura. Às vezes a sua dor ela vai gerar cura na vida de alguém. Às vezes o seu momento de dificuldade vai gerar fortaleza na vida de alguém. Maria, quebrando o vaso de alabastro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, mostra que foi no fragmento do vaso quebrado que o perfume se espalhou. Aceitar os fragmentos, os pedaços, é abraçar a cruz, reconhecendo que a glória ela vem muitas vezes do partir. A cruz é o fragmento divino que reconstrói o universo. Muitas vezes a ideia de nós nos quebrarmos não é muitas vezes com um erro, com um fracasso. Às vezes a ideia de nos fragmentar é justamente para espalhar aquilo que a gente carrega. É compartilhar daquilo que você tem em Deus. A ideia aqui, neste momento, é se utilizar dessa ideia de pedaços que vai trazer maior alcance, que talvez inteiro você não jamais alcançaria. É a ideia de que nós possamos nos colocar na condição daqueles que em Deus podemos ser distribuídos. Os nossos dons e talentos podem ser compartilhados. Nós muitas vezes precisamos deixar de ser inteiros para que o Senhor possa partir a nossa vida para alcançar mais alguém. Em quinto lugar, os fragmentos serão restaurados em um momento de plenitude. Em quinto lugar, Jesus valoriza aquilo que para alguns parece resto. Enquanto os discípulos poderiam ter ignorado os pedaços, Jesus ordena recolhei. Ele está ensinando que aquilo que desprezam, ele transforma em propósito. Os fragmentos, os pedaços são provas de que a provisão divina ela foi abundante e não limitada. Quantas vezes muitas pessoas vão pegar essas sobras e não vão aproveitar? E o Senhor ele está dizendo que Ele pode sim fazer disso algo poderoso a fim de estabelecer propósito. O que para o homem é sobra, para Deus é sinal de fidelidade. Em último lugar, o ministério de Jesus, ele é construído com pessoas fragmentadas. Às vezes a gente fica com a ideia de que Deus precisa de pessoas perfeitas, pessoas prontas, pessoas com produtos acabados, estabelecidos, e na verdade o Senhor ele trabalha com pedaços mesmo. O Senhor trabalha com pessoas fragmentadas. Cristo nunca rejeitou o que estavam quebrados. Pelo contrário, fez deles instrumentos para a sua glória. A mulher samaritana, ela fragmentada no capítulo 4 de João, ela em pedaços, a sua história conjugal foi transformada em uma missionária. O gadareno lá de Marcos 5, despedaçado pelo tormento, se tornou testemunha de libertação de Cristo. Pedro, fragmentado pela negação, ele foi restaurado para pastorear um rebanho. Ouça isso. O mesmo Jesus que recolheu fragmentos de pão, recolhe hoje fragmentos de vida. Ninguém é resto.
no reino. Ninguém é resto no reino. Onde o mundo vê pedaços desprezíveis, sem utilidade, Jesus enxerga projeto. Enquanto o mundo enxerga resto, Deus enxerga projeto. Eu queria que nesse exato momento você fizesse esse comentário aí onde você está agora e digite assim, ó: eu sou um projeto de Deus. Digite isso: eu sou um projeto de Deus. E quero te desafiar. E Deus está me direcionando isso para muitas pessoas que têm problema de autoestima, de confiança. Pessoas que são bombardeadas, que foram bombardeadas por sua história, por traumas, problemas e que não se enxergam potencial, que não acreditam no que Deus é capaz de fazer através da sua vida despedaçada. Eu queria que você tirasse uma foto sua. Tira uma foto, pega uma foto bonita sua, coloque nos seus stories e coloque assim, ó: eu sou um projeto de Deus. Me marca lá. Isso é um marco para a sua vida. Ouça isso aqui, porque isso aqui é profecia. Deus está entrando agora na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, no seu carro, onde você está. Está afirmando: você é um projeto de Deus. Você não é um abortivo, você não é um engano, você não é resto, você não é um erro. Você é um projeto de Deus. Essa mensagem está chegando para você, para desfazer amarras e barreiras psíquicas, emocionais, espirituais, que fazem com que você não enxergue algo poderoso que Deus está te oferecendo. E nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse momento que essa mensagem está te encontrando, o Senhor está dizendo: é pedaço, é resto, é fragmento, está largado, esquecido, não notado, mas para mim é projeto. Faça isso. Pegue uma foto, coloca nos seus stories, coloque nos seus status e bote lá: eu sou um projeto de Deus. Ei, projeto, deixa eu orar por você. Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado por começarmos a semana deste jeito. Essa mensagem é um marco, essa mensagem é um trato, essa mensagem ela é cura, ela é remédio, ela é cirurgia, ela é vida para muita gente, eu não tenho dúvida disso. Que o Senhor trabalhe na mente e no coração dessas pessoas, que o Teu Espírito trabalhe, que o Senhor tire a ferida, tire a dor, tire o trauma. Que o Senhor dê coragem, ânimo, força, esperança. Anima com fé, com graça essa vida de forma poderosa por meio da Tua palavra. Para que ele e ela entenda que eles são projetos de Deus. Que o Senhor sabe trabalhar com os pedaços. É que eu oro a Ti e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Se levanta desse lugar, se levanta dessa situação. Está difícil, está complicado, está despedaçado, mas Deus está dizendo: para mim é projeto. Isso aqui é profecia para a sua vida. Procure ajuda, procure pastor, procure amigo, procure terapeuta, psicólogo, psiquiatra, procure aconselhamento, procure amigos. Se levanta. Deus é poderoso para fazer isso independente de todas essas pessoas, mas Deus também usa essas pessoas para te ajudar. Se levanta. Você é projeto de Deus e o Senhor vai fazer algo poderoso na sua vida. Se essa mensagem te edificou, você precisa compartilhar ela para alguém. Você não pode ficar com essa bomba de Jeová nas suas mãos. Você precisa fazer com que ela seja lançada e destrua sofismas, crenças negativas, obras satânicas e que traga vida para muitas pessoas. Você precisa compartilhar ela com pelo menos 10 pessoas e abençoar muita gente. Vamos começar a semana abençoando, vamos começar a semana entregando algo poderoso da parte de Deus para as pessoas. Eu tenho desafiado todos nesse devocional a estabelecer uma lista de 10 pessoas que você quer alcançar, que você quer ganhar para Jesus. Você pode mandar essa mensagem para ela e diga assim, ó: Deus mandou te dizer que você é um projeto de Deus. Ouça essa mensagem, assista essa mensagem. Isso vai ser poderoso. E não esqueça, bate a foto, coloca nos stories, bota lá: eu sou o projeto de Deus e me marca. Porque isso vai viralizar, isso vai gerar algo poderoso, principalmente no mundo espiritual. Porque o diabo vai saber que você não é resto, você não é um abortivo, você não é algo largado, você não é um ninguém, você é alguém. E Deus estabeleceu para fazer algo poderoso na sua vida.
Se Jesus não voltar, nós estaremos aqui amanhã, às 6h30, no Café com Graça, o seu devocional todas as manhãs. Porém, deixa eu dar um aviso, quase eu esqueço. No nosso grupo fechado, nosso grupo VIP, eu abri a minha primeira turma do curso Aprenda a Pregar. Isso mesmo. Vai ser um grupo fechado, onde nós vamos estudar a arte da pregação. Nós vamos estudar a arte da interpretação bíblica. Nós vamos falar sobre oratória, como falar em público, como ter medo, perder o medo de falar em público, técnicas que vão fazer você avançar e pregar o evangelho. Elaborar sermão, ter uma interpretação clara do texto, ser alguém usado por Deus para falar a poucas pessoas como para multidões. A arte da pregação ela é para todos e pode ser aprendida e eu quero ofertar para você esse curso. O link está no nosso grupo fechado. Ainda não é o grupo de alunos, mas de todos aqueles que estão interessados. Você vai clicar lá no link do nosso grupo, vai te direcionar para um grupo fechado, que essa semana ainda eu vou dar todas as informações, valores do curso, como vai funcionar, quais são os dias, a modalidade, quais são os módulos. É extraordinário. É um marco, é a nossa primeira turma e você pode fazer parte dela, tá bom? Será uma honra ter você na nossa primeira turma. Deus abençoe você, forte abraço, eu te espero amanhã aqui no Café com Graça. Um abraço.